Shalom Raveirim, Lalator Leculan, paz meus irmãos, uma boa noite para todos. Vou estar aí terminando essa parte aí do nosso estudo aí sobre a Elohut do Mashiach, ou seja, a divindade do Messias. Abordamos aí alguns conceitos dentro da escrita aramaica, né? Onde nós abordamos a questão da palavra Mariá, que é a palavra do aramaico que corresponde ao tetagrama, que é Yud-He-Vav-He, que a tradução aproximada é Yahweh ou Yahvé. Não tem nada de Jeová. Yahweh ou Yahvé é a mais aproximada, mas como o nome sagrado não é pronunciado, ele só é pronunciado uma vez por ano pelos judeus. Mesmo assim, são só os rabinos e o sumo sacerdote que pronunciam, mas mesmo assim baixinho. Mas nessa caminhada dos estudos da língua você aprende a escrever, e aí você, nas pesquisas, você vai sobre as línguas, você vai chegando a essa informação da proximidade da pronúncia, não da escrita, da pronúncia, porque o nome do Eterno, né, dentro do conceito da Torá, de não profanar o nome do Senhor, de não tomar o nome do Senhor em vão, então foi guardado esse preceito de forma a não se pronunciar. Tanto é que toda a escritura que é escrita em hebraico, quando você usa a escrita do tetagrama, ele é tido por tão sagrado que um Yehudi, um judeu, se ele escrever o nome do Eterno em um documento, e ele erra aquele documento, ele coloca uma palavra errada ali, o nome do Eterno está ali naquele documento, ele não joga fora, né? Então ele tem uma santidade, não joga no lixo, não rasga, não joga fora, ele guarda aquele documento. E por isso nós temos variantes, né, em alguns textos. Então, por esse fator aí de não profanar o nome do Senhor. Mas dentro das pesquisas, né, da linguística, da língua do hebraico, aí você chega a essa aproximação da pronúncia de Yahweh ou Yahvé, que o português traduziu como Senhor. Em algumas bíblias de estudo, alguns materiais de estudo, alguns materiais teológicos, você vai ver ali ele transliterado como YHWH, que dentro das traduções convencionais para o português, você terá a palavra Senhor em caixa alta. Todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor em caixa alta, né, ali ela está sendo traduzida do tetagrama ou do aramaico Mariá, que o grego vai traduzir como Kyrios, né? Então, só que o grego ele vai trazer algumas divergências na tradução, tá? Porque o grego ele vai traduzir algumas palavras de uma forma no Novo Testamento, e a mesma palavra, que ela é de cunho influência grega da Septuaginta, que é a primeira escritura grega do Tanar, do Antigo Testamento, ela traz a mesma palavra que foi utilizada no Novo Testamento com uma tradução, e no Antigo Testamento, conhecido no Antigo Testamento, que é o Tanar, a mesma palavra com outra tradução no português. Por que as traduções convencionais fez isso? Por que não usou o mesmo sentido, sendo que o primeiro texto grego bíblico foi a Septuaginta? Depois vai vir um texto grego do Novo Testamento, e aí quando você chega nas traduções, as mesmas palavras traduzidas de formas diferentes. Por quê? Porque, gente, querendo ou não, isso é
reforçar doutrina. Isso foi feito pelos pais da igreja, pelos reformadores, para dar o sentido de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa entidade, tá? Ou identidade de algo que não é um fato judaico. É tirar a judaicidade do texto. Então, e aí seguiu uma outra doutrina aí, que eu não vou entrar em questão, que isso é polêmico. Então não quero tratar de nada de apologia, que apologia, o lado apologético que eu estou tratando aqui é a questão se Jesus, ele é Deus ou não. Se Deus, ele veio como Jesus ou não. Então, no primeiro vídeo, você que não viu o primeiro vídeo, você pode estar assistindo o primeiro vídeo, que é onde eu vou estar tratando sobre a Elohut do Mashiach, a divindade do Mashiach, do Messias, ou a divindade de Cristo, tá? Vamos dizer assim que a gente está fazendo aqui uma machiologia, que não é, no grego a gente vai chamar de cristologia. Mashiach e Cristo, gente, é a mesma coisa, é a mesma palavra, o mesmo conceito, é ungido. Jesus Cristo não é sobrenome, é um título que é dado a Cristo. Então, se você pegar a palavra na Septuaginta, de ungido, lá você vai ter a palavra Christos, Christos, Cristel, né? Cristo, Cristum, Criston, Cristo. Então, é a mesma coisa. Então, só que no hebraico é Mashiach, Meshirá, Meshirei, que é de ungido, unção, ungir, que vem de Mashiach, tá? Então, é isso. E no aramaico, você tem a palavra que o grego traduziu da Septuaginta, do Tanar, do Antigo Testamento, como Kyrios. O Novo Testamento vai usar a mesma palavra, no grego, Kyrios, e a tradução vai ser Senhor, só que tem um problema, porque a palavra Senhor, quando você tem a palavra Senhor no grego, aí você sabe que você está falando de Deus, ou do Senhor Jesus, quando está ali com caixa alta, né? Só que tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que Senhor não é o tetagrama. Senhor não é o tetagrama. Yud-He, Vav-He. Senhor é Adon. No hebraico, Adon. Tá? Ou Adonai, meu Senhor. Flexionado de posse, meu Senhor. Aí está flexionado ali com o Yud no final da palavra, né? Adonai, que é meu Senhor. Então tem mais essa dificuldade aí. Então essa dificuldade não, é mais essa problemática. Então você não sabe. Aí como é que eu vou saber então se a palavra que vai estar ali é Adonai ou se a palavra que vai estar ali é o tetagrama Yud-He, Vav-He, que é justamente a transliteração ou a tradução da palavra Yud-He, Vav-He para Yahweh, ou Yahvé, né? Deus abençoe nosso irmão Nasraia, né? Está conosco de novo nosso irmão Cristo Chaves Nasraia. Deus abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela com as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, é aquilo que eu disse. Então, a gente vai continuar, nós paramos aqui. São poucos slides, aqui não vai demorar, acho que nem meia hora. É só para a gente fechar aqui sobre a Elohut, a divindade. Depois, no próxima oportunidade, eu tenho que fazer a transposição do material para o slide, para apresentar aqui no canal do Facebook. E depois eu vou baixar aqui o mesmo vídeo que estou fazendo aqui, eu estarei lançando ele lá no meu canal do YouTube. É o mesmo vídeo. Então quem está assistindo aqui no Facebook, quem não está assistindo no Facebook e acompanha meu canal no YouTube, vai ver o mesmo vídeo lá no YouTube, tá? Vai ser só uma transposição de Facebook para YouTube. Mas o material aqui, gente, não é de minha autoria. Estou pegando o pensamento, o estudo sobre o assunto do livro do Tzadok Ben Derer, que é Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Peguei a tradução que ele fez também do Tzadok Ben Derer,
a Peshitta, né, a tradução da Peshitta para o português, o Novo Testamento em português, tradução feita pelo Tzadok Ben Derer. E tem também o livro que você pode também estar adquirindo sobre os textos originais da língua aramaica do Novo Testamento, que também é do Tzadok Ben Derer, tá? Ah, mas você que só comprou coisa do Tzadok Ben Derer? Gente, porque é só ele que está lançando. Se tivesse um outro aí, um outro estudioso, né, que estivesse lançando material com o mesmo cunho, com a mesma desenvoltura, de mexer com aramaico, também estaria dentro do meu acervo aqui, vamos dizer assim, né? Mas como é ele que está produzindo, então aquilo que está dando para eu captar para o português é o que eu tô, o material que está à disposição da gente, né? Porque eu não sei falar inglês. Se eu soubesse falar inglês, então eu ia comprar Peshitta, né? Aramaica, que tem em inglês, você acha. Agora para o português você não acha. Eu até consegui uma apostila é, do Novo Testamento todo em aramaico, mas não tem transliteração, não tem tradução, é todo em aramaico. Aí para eu ler demora, por quê? Porque eu ainda estou dentro, vou dizer assim, ainda estou nos primeiros passos. Consigo ler, mas bem devagar. Por quê? Porque as consoantes, as vogais são totalmente diferentes do hebraico. O hebraico para mim já foi um pouco mais fácil para aprender a ler e escrever, mas o aramaico já é mais complexo, até a pronúncia ela é mais complexa. Tanto é que a pronúncia que eu faço aqui não é uma pronúncia boba. Tá? Então alguém que conhece de aramaico vai perguntar o que você está falando, né? Então, por exemplo, estava estava num grupo de grego, que eu aprendi um pouquinho de grego, só que a pessoa que estava naquele grupo também, a pessoa era professor de grego, dominava. Então, quando eu lancei um texto lá no grego lá vamos dizer assim, pronunciei o texto, aí a pessoa, não conhecendo a minha dificuldade, fez uma chacota. Isso aí que você está falando é o que? É alemão, é japonês, é o que? Aí eu falei com a pessoa, não, eu aprendi, mas eu não sou gramático, não sou professor, eu sou um leigo, eu só aprendi. Então eu tô aqui para aprender. Então aí a pessoa já ficou sem graça, mas tá bom. E é assim, então a gente precisa correr atrás, né? Eu, como infelizmente eu não sou tão dedicado, deveria, isso é uma falha minha, deveria ser um pouco mais dedicado, aí sim, com certeza, talvez eu poderia até apresentar algo bem mais, vamos dizer assim, elaborado, bem mais prático, bem mais inteligível para você. Mas é o que está dando aqui, está dando para o gasto, né? O que a gente tem aqui, a gente trabalha com a ferramenta que possui. Tá? Então a questão aqui foi falar sobre a divindade de Yeshua. Eu vou terminar aqui, são acho que mais 4 slides, só vai ser rapidinho, só para terminar esse assunto que eu disse que terminaria. E depois a gente vai falar daquele no meio de Yahweh, ou seja, as manifestações do Eterno, como ele se manifesta, tá? E aí depois, quando a gente entrar nesse outro conceito, aí vocês vão entender a desenvoltura que a gente está utilizando aqui, ok? Falando uma vez mais, o material é do Tzadok Ben Derer. Eu estou apenas transpondo do material para o slide, tá? Fala dele. Só que o texto que ele traz no aramaico não é o texto com essa escrita aqui, ó, do estrangueiro. Não é este texto. Ele traz o texto com aramaico, mas com caracteres, com as consoantes do hebraico, tá? Ah, mas hebraico, aramaico. Não, gente, tem o aramaico escrito com os caracteres do hebraico. Tá? Se você ler o livro de Daniel no original, na língua original, o livro de Esdras, tem partes lá que é totalmente aramaico. Se você não tiver o entendimento de saber quando é que está começando o texto em aramaico, você acha que você está lendo hebraico, você está lendo em aramaico. Aí a sua pronúncia vai mudar. Mas se você tiver o conhecimento que ali já é o aramaico, tá? Então tem isso também, tá bom? Então, aí o que eu fiz? O mesmo texto, a pronúncia é a mesma, tanto dessa aqui dos caracteres do estranguelo, quanto do caracteres com os caracteres do alfabeto quadrático do hebraico, tá? A mesma pronúncia é a mesma, tá? Então é isso aí, eu conferi as pronúncias para eu fazer aqui a mudança para o quê? Porque eu achei assim, melhor, achei melhor colocar assim, para não ter essa confusão aí que agora acabei de explicar, tá bom?
Então aqui, ó, em momento posterior, Kefa, Pedro, pregou para Cornélios e afirmou com todas as letras que Yeshua é o eterno sobre todos. O texto da Peshita em aramaico, Atos capítulo 10, verso 36. Aí você tem aqui o texto em aramaico, lendo-se da direita para a esquerda, tá? Talvez aí no seu computador possa parecer o contrário, mas é assim que está escrito aí. Então tá assim, ó. Mertager Deshdar Labnai Israel Vespar Enu Salamá Vesaina Beyad Yeshu Mashiach Hanau Maria de Kul. A tradução, pois aí aqui está em parêntese, porque não tem essas duas palavrinhas. Então, para dar o sentido daquilo que eu expliquei, isso aqui ele pôs um conceito que acrescentou para dar o sentido, né? Pois esta é a palavra que ele que ele enviou aos filhos de Israel e lhes anunciou a paz e repouso por meio de Yeshua Meshirá, isto é, este é o Senhor de todos, ou o Eterno, ou o Adonai de todos, ou né, teria que o tetragrama Yahweh de todos, né? Então, Maria, o Maria é a tradução, o texto aramaico que aqui você tem o tetragrama. Maria é o tetragrama aqui, tá? Então, o texto aramaico ele tem o tetragrama e ele quer dizer Senhor na tradução. Ah, por que você não colocou Yahweh? Aí eu coloquei Senhor, né? Porque eu peguei a tradução direta. Aí, se você quiser entender também sobre isso, o que você faz? Você vai lá no site do Cana. O nome do site é do Cana. O do Cana, você tem texto lá em aramaico desse caractere, que é de lá que eu estou transpondo também. Tá? Estou lá do Cana, fui do Cana, peguei o texto, trouxe para cá, para o material, tá? E lá você tem a pesquisa. Você vai lá palavra por palavra no do Cana, que ele te dá a pesquisa das palavras para você fazer a tradução literal, tá? Então isso aí também, você pode fazer isso aí também, se você quiser tirar alguma dúvida acerca da tradução que está sendo colocada aqui, beleza? Então a informação tá aí, então a gente vai passando informação e a coisa vai ficando boa, tá? Ó, Paulo também asseverou que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é Yahweh, que Yeshua é o Senhor. Texto em aramaico, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11, né? Aí nós temos aqui escrito em aramaico, aqui ó, de Maria, de Alahá. Alahá é Deus, tá? Então aqui ó, Alahá, se fosse um texto hebraico, aqui estaria Elohim, tá? Então aqui nós temos de Maria, que no caso é o tetragrama, né? E aqui de Alahá, que é valor, pode ser também de Allah ou de Alorro, que é Deus, Elohim. Tá vendo? Quase que a pronúncia é quase que a mesma. Por quê? Porque é a língua do povo, gente. Então, tem tanta diferença, né? Seria como se você estivesse aqui em Minas Gerais com o seu cacuete do mineiro, e lá pro norte, chega lá e eles têm um cacuete diferente. Mas se for ver, se você não conhecer a cultura de lá, alguma coisa que você falar, alguma palavra que você utilizar lá, talvez eles utilizem com outro sentido, então tem que tomar cuidado. Então o texto aramaico, ele não tem essa dificuldade com o texto hebraico, que é quase que idêntico e vai ter o mesmo sentido. Isso é interessante. Então nós temos aí, né, aqui, escrita de para a esquerda, né, o Ekulefá Nauze de Maria, o Yeshu Meshachá, o Subchá, Dalachá Abul, né? E que toda língua confesse que Yeshua Mashiach e Yeshua Hamashiach é o Senhor, o Alahá, é o Mariá, né? É Mariá para a glória de Alahá, para a glória de Alahá, para a glória de Deus, seu Pai. Tá vendo? Então nós temos a palavra Deus, mas nós temos o tetragrama, né? Então por quê? Porque é a mesma pessoa. Então aqui está falando da mesma pessoa. Então dentro deste texto, Shaul está dizendo que toda língua vai confessar que Yeshua é Deus.
é o próprio Eterno para a glória do Eterno, para a glória dele. Por quê? Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Mas ficou meio estranho isso, ele confessar que ele é Deus para a glória de Deus. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o mesmo. Então é o mesmo Deus. Por isso que aqui é a divindade do Mashiach, né? A Elohut do Mashiach. Toda língua confesse que, aí o pentagrama, né? Yahweh é Yeshua Mashiach para a glória de seu pai Elohim. Analisemos o passuk, o versículo, o verso, né? Traduzido acima, cotejando com as escrituras. Shaul proclama que o Yahweh é Yeshua, ó, tá vendo? Yahweh é Yeshua, Filipenses 2:11. À luz da Torá, o pai é Yahweh, Yeshayahu, que é Isaías, capítulo 64, verso 7, e o verso 8 nas versões cristãs, nas versões convencionais. Ensina a Torá que Yahweh é um, Devarim, capítulo Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que ele é errado. Por isso que tem esse conceito de Shaul, né, sendo um rabino, ele não seria contrário à profissão de fé judaica, que é Deuteronômio, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é nosso Deus, Yahweh é um. Então é isso. Então o conceito aqui que Shaul está utilizando aqui de Meshirá para a glória de Allahá é concordando com Shema Israel. Então aí é uma concordância da cultura religiosa, ou seja, do conceito do nome do Eterno com a pessoa de Yeshua. Vamos continuar a leitura do material do Sadoc. Logo, considerando que as escrituras sempre proclamam o monoteísmo, Yahweh é um, como conciliá-lo com a realidade de que o Pai é Yahweh e Yeshua é Yahweh? A resposta é azar singela: o Eterno é um, mas pode se manifestar de diversas maneiras, tais que em uma coluna de fogo, tais como em uma coluna de fogo, em coluna de nuvem, por meio de uma brisa suave, por trovões, etc. Inclusive, se manifestando como Pai, Filho e Ruach Kodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Então, não é complicado. Por quê? Porque a gente tem esse mesmo conceito de manifestação de Deus, que é o próximo assunto que a gente vai falar sobre aqui no meio do Mashiach, aqui no meio de Yahweh, aqui no meio do Eterno, que é a manifestação. É o mesmo Deus se manifestando de forma diferente. É o mesmo Deus, não são três. É um Deus se manifestando de três formas diferentes. Como Pai, como Filho e como Ruach Kodesh, como Espírito Santo. Que a questão aqui é que nós vemos que tem esse conceito na Torá, né? Lá em Números, em Êxodo também, no final de Êxodo, você tem lá dizendo que Deus de dia, né? Que Deus durante o dia, ele caminhava com o povo numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, para que caminhassem de dia e de noite. É o mesmo Deus. Aí aqui, né, usou aqui as formas como ele se manifestou no Tanar, né, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, se manifestou como uma voz meiga e suave para Eliarro, né, Elias, lá na caverna. Se manifestou, né, como brisa suave, como voz suave, e se manifestou também como trovões lá no Monte Moriá para Moshe Rabbeinu, né? Ali, então, são formas que ele se manifestou, tá? E segundo o judaísmo nazareno, ele também se manifestou quando esteve com Abraham Avino nos carvalhais de Manre, onde ele deu o anúncio do nascimento de Yitzhak, do filho da promessa, né? Então nós temos várias formas em que o Eterno se manifestou no
Tanar, no Antigo Testamento. É onde que um dos conhecidos pais da igreja vai criar, ele vai ter uma dificuldade de entender essa manifestação, que quando ele lê o texto do Novo Testamento, ele fica confuso, ele diz, mas não pode ser o mesmo Deus, porque lá no Antigo Testamento, Deus ele vem em ira, é um Deus que mata, é um Deus que manda praga, é um Deus que na hora da sua santidade ferida, ele traz o juízo de morte. E aí quando ele chega no Novo Testamento, ele vê um Deus entregando a si mesmo, se tornando homem, se tornando carne, morrendo, se entregando pela vida do pecador. O que ele fez? Ele disse, não, não é o mesmo Deus. É um Deus, dois deuses diferentes. Então aí ele cria um segundo Deus, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Aí esse pai da igreja, não sei se foi Ário, que era bispo de Alexandria, que vai criar, não sei, não lembro se é a doutrina ariana que vai trazer isso, eu esqueci aqui, tá? Porque a mente, ela foge às vezes. Mas aí ele traz esse conceito, aí ele, o que ele fez? Aí todos os textos do Novo Testamento que dava indício, vamos dizer assim, que apontava a manifestação do Eterno lá do Antigo Testamento, ele tirou do Novo Testamento. E ele foi fazendo esse... Então ele retirou. Então ele criou um cânon que não continha passagens alusivas de que Yeshua é o Eterno. Porque ele fez uma distinção de dois deuses. Mas não, gente. É um Deus só. Então ele errou nisso aí, aonde que algum concílio foi levantado, um concílio, para poder combater aí entre Agostinho de Hipona, entra nessa questão, e Agostinho de Hipona vai escrever então alguns tratados para combater o que eles estavam chamando de heresia ariana, esse pensamento diário de confundir, trazer a confusão desse pai da igreja, que trouxe esse mal, essa raiz má, ou seja, de ver dois deuses dentro da Bíblia Sagrada. Aí eles, engraçado, né? Aí eles combatem isso com um propósito de mostrar que o mesmo do antigo era do novo, depois vão criar uma outra doutrina que é bem pior que essa. Engraçado, né? Combate uma e cria outra. Aí é complicado, né? Mas, vamos voltar aqui. Então, isso que é complicado, né? Complicado. Às vezes a gente não é bem entendido, aceito, porque a gente começa a escavar as escrituras, a estudar as escrituras, a gente começa a achar algumas coisas que foram coisas colocadas dentro do nosso conceito doutrinário com a intenção de tirar uma verdade bíblica, e a gente passa a vida toda acreditando numa coisa mentirosa, num engano, achando que aquilo é verdade absoluta. Até o momento em que aquilo que Yeshua disse, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, aí você chega ao conhecimento daquela verdade e às vezes a coisa cai em outro rumo, em outra questão. Então a gente tem que tomar cuidado, você tem que escavar as escrituras, por isso a importância de nós conhecermos os textos originais, para tirar essas dúvidas, estudar a história da igreja, não a história da igreja assim, contada, que é aquela que já é pré-estabelecida, mas é ir atrás das informações, tá? É ir atrás das informações. Então, quando você vai atrás das informações, você começa a estudar mesmo, não é só pincelar, você tem que procurar um assunto. Então, quando você... É o que foi pregado hoje lá na congregação pelo presbítero Otávio, né? Tem o propósito e você tem que se manter na visão do propósito. Então, se você tem um propósito nas escrituras, você separou aquele propósito, não, eu quero entender isso aqui. Então, você vai manter a visão naquilo ali. Porque se você se desprender de um lado para o outro, você acaba perdendo todo o conceito daquilo que você está procurando, né? Então, vamos nos manter no propósito para alcançar a visão daquilo que estamos buscando. Então aqui, a questão aqui é tratar sobre a divindade de Yeshua, a divindade de Jesus, né? Então nós abordamos, você que não viu o primeiro vídeo, você que estará assistindo esse vídeo também no meu canal do YouTube, veja o primeiro vídeo para entender esse segundo vídeo, tá? Nós estamos falando da divindade de Yeshua. Então, né? Porque o conceito de muitas pessoas dizendo que Jesus não é Deus. Como é que pode Deus? Ficou o céu vazio?
Então, aí a gente está tratando isso aqui dentro dos textos originais para entender e caçando dentro da cultura do próprio texto. Então, eu tenho que entender a cultura para entender o texto. Se eu não entender a cultura, eu não vou entender o texto. Porque eu não posso desaculturar o texto. Eu tenho que pegar o texto dentro do contexto. E contexto não é só aquilo que está escrito. Tudo envolve o contexto, envolve o que está antes, o que está depois, envolve o conceito ali, que se ele está num conceito político, num conceito religioso, aí você tem que entender todo o contexto do texto. Não é simplesmente isso descrito. Você tem o contexto ali que vai te mostrar contexto geográfico, costume, cultural. Então, aí você entende. Quando você se utiliza dessas ferramentas, aí você vai entender o que o texto realmente está querendo passar. Então, nós estamos aqui, né, passando isso aqui, esse último vídeo, para colocar isso. Depois a gente vai entrar na questão da Quenumê, né? Da Quenumê do Eterno, de Jesus, né? Que ele é, ou seja, as formas com que ele se manifesta. Então, essa questão de Ario foi tratada e a gente está tratando isso aqui para trazer dentro do contexto original, para a gente entender um pouco mais, tá? Deus abençoe também a nossa missionária Naí. Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach, com as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. Então, seguindo aqui, ó, lamentavelmente, muitas pessoas dizem algo que contraria as escrituras. O Eterno não pode se manifestar como homem. Ora, será que existe algo impossível para o Yahweh? Então, uma das questões, não, se é porque Deus é espírito, a Bíblia diz que Deus é espírito. Sim. Aí não pode se manifestar como homem. Como não pode se manifestar como homem? Quando você lê o texto grego de Shaul, de Paulo, né, que ele vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma em forma de homem. Então já mostra isso. E aí nós temos dentro do conceito bíblico, dentro do conceito bíblico do pensamento semita, de Deus se manifestando como homem. Então, por isso, Yeshua, né, Deus ele se manifestou em carne, né? Shaul ele vai dizer o quê? Que Deus estava, presta atenção, Deus estava no Mashiach, Yeshua, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Pera aí, ele estava reconciliando o mundo com Yeshua ou com ele? Claro que era com ele, por isso Paulo usou a expressão que Deus estava em, não estava em de estar dentro de Jesus, é de ser o próprio Deus. Aí o que acontece? Aí você precisa ir para o contexto cultural. Aí você vai para o conceito cultural, tá? De interpretação da escritura. Por exemplo, quer ver? Vou usar aqui, vou falar de um material que eu tenho, tá? Vou falar de um material que eu tenho, só que antes de eu falar dele, eu vou falar de um outro material que está dentro da Bíblia, aí vocês vão ver se há coerência ou não do que eu vou falar. Um texto que é citado, o texto de Erudá, de Judas. Aí ele vai citar o texto de Enoque. E deste profetizou também Hanor, que é Enoque. Vinde ao Senhor com milhares de seus santos, papapá. Beleza. Onde que está este texto de Enoque na Bíblia? Tirando o que Judas citou. De onde que Judas tirou essa ideia? De onde que Judas tirou essa informação? Se você lá no livro de Gênesis, de Bereshit, você tem informação apenas do ato de Enoque ser transladado, ou ser tirado da terra por Deus. E aí? De onde que ele tirou? Porque na época, gente, de Yeshua, na época de Jesus, alguns materiais circulavam como materiais de informação de pensamento, de como aquele povo acreditava nas coisas. Então, informações que não estão no texto, mas são de tradição oral, são de tradição do período de Jesus. Aí é o livro de Enoque. Essa citação de Judas está no livro de Enoque. E eu tenho o livro de Enoque. Eu comprei o livro apócrifo de Enoque para
essa informação, para ler, para ver essas informações. Por quê? Porque era cultura, era costume ler estes livros, né? Quando você vê lá que Paulo estava na prisão, ele vai dizer assim, olha, traz a capa que deixei lá em casa, traz os pergaminhos. Quando ele está falando de pergaminhos, ele está sendo claro. O que era escrito em pergaminhos na época de Paulo? Os textos do Tanar, do Antigo Testamento. E traz também os livros. Quais livros eram estes? Eram livros de tradição que corriam, que eram utilizados dentro do conceito de estudar as Escrituras, mas não foram, vamos dizer assim, tidos como inspirados, porque eram livros de cultura, de costume, né? Eram livros de história, não história, história, tá? Com H, não é história, que é algo de fábula, fabuloso, mas é história, eram fatos históricos. Por exemplo, qual? Livro de Macabeus. O livro de Macabeus é um livro histórico, ele só não entrou no cano porque tem as questões de algumas falas que ia contrariar o contexto inspirado, e ele não entrou. O livro de Enoque é a mesma coisa, mas o livro de Enoque é citado. E aí Pedro, se não me falha a memória, vai fazer uma citação também, presta atenção, então eu vou falar agora no que eu queria dizer aqui, ó. Ele vai fazer uma citação também de um livro apócrifo. Qual? Que ele vai dizer, cuidar, eu fugi aqui quem escreveu, se foi Paulo, se foi Pedro, se foi João. Fugiu, mas está escrito. Depois eu vou procurar de fato. Ele diz assim, olha, cuidai do rebanho de Deus, pois é o rebanho que ele resgatou com seu próprio sangue. Então ele está dizendo, né, o Shalia, o apóstolo está dizendo que Deus resgatou com o próprio sangue dele. Mas quem foi que derramou o sangue? Foi Deus ou foi Jesus? Se o apóstolo está dizendo que Deus resgatou o povo com o próprio sangue dele. Quem falou? Ele está falando de quem? Ele está usando, a palavra que ele está usando ali, gente, do hebraico, é Mariá. Maria, não é Maria não, viu, gente? É Mariá. Mariá é uma palavra aramaica que é a mesma palavra que tem um sentido tetagrama do nome de Deus, Yud Re Vav Re, que é esse aqui que foi traduzido como YHWH. É a mesma palavra. Então está falando de Deus, do próprio Deus, de Elohim, tá? E como assim? No livro apócrifo de Adão, se você encontra, se você tiver o material, eu tenho o material, já li, você encontra quando Deus tira Adão do jardim, né? Põe ele para fora do jardim, põe os anjos ali e tal. Ele vai para uma caverna, ali Adão tenta, vou fazer aqui um spoiler rapidinho aqui para você entender. E aí Adão está tentando voltar para o jardim, Deus não deixa, então tá tudo dinâmico, o diabo aparece, começa a querer enganar Adão e tal, aquela coisa toda também, beleza. Mas ali Deus vai, aí tem um momento que Deus fala com Adão. Olha, Adão, você vai entender isso quando eu descer na terra, derramar o meu sangue e fazer expiação pelos pecados da humanidade pelo meu sangue que eu derramarei. É o que Paulo está dizendo, é o que o escritor da Brit Hadashah do Novo Testamento está dizendo. É o que o apóstolo disse, que Deus estava resgatando, entendeu? Então é um contexto cultural. Jesus usou muitas essas falas, os apóstolos usaram muitas dessas falas, só que como é de tradição oral, então a gente fica perdido, tal. A gente acha que ele falou aquele no momento, claro, que ele falou inspirado pelo Espírito Santo, mas tem coisa que ele leu, que é o que Paulo diz, traz os livros, diz livros. Eu não posso dizer quais eram, mas que eu sei que na cultura da época corria livros, principalmente Paulo, que era rabino, tá? Não deixou de ser rabino, morreu rabino, por isso que ele estudava a Torá, mesmo sabendo que no outro dia ele vai morrer, mas ele estudava, porque um rabino era assim. O rabino, ele se dedicava totalmente às escrituras, independentemente da situação que ele estivesse vivendo, a preocupação dele era com as escrituras, mesmo no leito, era a todo momento, cumprindo a Torá, né? Falando deitado, andando, caminhando, é assim. A vida de um rabino era assim, e é até os dias de hoje, tá? Então é isso. Então beleza, então voltemos aqui. Então é isso, gente. Então
Então muita gente não entende essa questão. Então tem alguns, né? Ah, como é que pode Deus se tornar homem? Por quê, gente? Porque a pessoa, quando lê o texto grego, não estou dizendo que o texto grego todo 100% está errado. Só tem, você só vai encontrar, às vezes, que algo está fora daquilo que é real das escrituras quando você conhece a palavra. O que a palavra está te dando um conceito ali, ela está conceituando algo que pode apoiar o texto, apoiar a ideia do texto ou desabonar. Por isso o perigo, né, de não compreender o texto. Por isso é o perigo de, às vezes, a pessoa não compreender o texto. Aí ela acaba incorrendo em outras heresias. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então o que acontece? O texto grego ele tem essa dificuldade. Então algumas palavras às vezes são traduzidas erradamente, erroneamente, infelizmente, isso é fato. Só depois que você tem um contato com o texto, seja no aramaico, seja no grego, com essas suas variantes, né? Porque as variantes que contém de traduções em Bíblias em português são variantes do grego. O aramaico não contém essas variantes que o grego tem. Por isso você tem o Códice Alexandrino, o Códice Beza, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticanos, o Códice Intoniano e outros códigos mais. Então você tem vários códices. Então essas traduções, quando você vê uma leitura de uma tradução de um jeito, aí você vai ver o outra lendo de outro jeito. Por quê? Porque algumas vão ter inserções, outras não. Algumas terão ali um texto completo, outras não. Então isso aí é uma dificuldade. Mas quando você tem o texto para fazer a comparação, aí é diferente. Então quando você compara o texto grego com o texto aramaico, você vê que a ideia do texto aramaico, às vezes a ideia que o texto aramaico traz, o grego arranca ela fora. Arranca fora. Então o grego costuma fazer isso, não trazer ideia. Então quando as pessoas questionam a questão da manifestação de Deus como homem, é por causa, infelizmente, do helenismo dentro da língua grega. Por quê? Porque o grego ele contém dentro da sua etimologia algo que te traz uma ideia do panteão grego, da cultura grega. Por isso que muitas pessoas pegam o texto grego e aí, pelo texto grego, eles não conseguem entender a questão de Deus se tornar homem. Aí o que é que o cara começa a ver? Aí o cara começa a comparar Deus com Zeus, começa a comparar Jesus começa a comparar Jesus com Poseidon, e por aí vai o caminho de heresia. Por quê? Por causa da falta de compreensão do texto grego. Só que quando você vai para o texto aramaico, você não tem essa dificuldade. Por quê? Porque o texto aramaico está inserido tanto na língua, que eu acabei de mostrar aqui, a comparação entre hebraico e aramaico, que dá a pronúncia praticamente quase que a mesma, com apenas uma pronúncia mais, vamos dizer assim, mais gutural, né? Gutural, aramaico. Então, aí o que acontece? Mas o conceito cultural da língua dentro da cultura do povo não foi tirado. Aí você entende, aí você compreende essa ideia, consegue receber essa ideia de Deus se manifestando como homem, sem problema algum. E se procurar dentro dos conceitos rabínicos, por exemplo, o judaísmo ortodoxo, por que o judaísmo ortodoxo não aceita o texto do Novo Testamento? Porque para o judaísmo ortodoxo, nós estamos cometendo avodá zará. O que é avodá zará? Idolatria. Para os ortodoxos, os judeus ortodoxos, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois eu continuo o raciocínio. As pessoas acham que os judeus rejeitaram Jesus. Os judeus não rejeitaram Jesus. Quem rejeitou Jesus foram a ortodoxia judaica do período de Jesus. Porque Jesus era rabino, morreu sendo rabino, ressuscitou como judeu, cumprindo tudo que é judaico. Mas não é o judaísmo ortodoxo, que não acreditava na divindade, né, que Deus poderia se manifestar para tirar o pecador no próprio Deus se tornar carne. Então o judaísmo ortodoxo de hoje, por que eles rejeitam o Novo Testamento?
Porque para eles, quando nós falamos, nós aceitamos essa questão de Yeshua, que é Jesus, de ser o próprio Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, para eles nós estamos cometendo idolatria. Então tem algumas pessoas, né, alguns ramos também, vamos dizer assim, religiosos, que têm essa mesma ideia. E o que eles fazem? Eles colocam dentro do pensamento grego como se Jesus fosse um Deus menor, né? Aí eles vão pegar o texto grego, né? Vai pegar o texto grego lá de João capítulo 1, vai pegar, né, o conceito lá de Hotheos, né, logo Hotheos, que a palavra era, aí quando a gente traduz com a palavra era Deus, eles vão colocar a questão de Teu Hotheos, né, que vai ser a questão de Logos Hotheó, perdão, Logos Hotheó, que a palavra era Deus. Aí eles vão colocar o quê? A palavra era com o Deus. Aí como se fosse uma divisão, fazendo o quê? Aí eles fazem de Jesus dentro desse texto um Deus menor, que é o pensamento da cultura grega, né? Do Zeus, do Hércules e de todo o panteão grego. Então, infelizmente, né, isso é um problema. Então, para resolver, né, não vou dizer resolver de todo, porque isso aqui, gente, é questão doutrinária. Então, tem questões de conhecimento doutrinário que não infere na sua salvação. Mas quando você nega a pessoa de Yeshua sendo o próprio Eterno, aí você já corre um riscozinho. Aí já tem que ficar um pouco o pé meio atrás. Aí tomar cuidado, porque vê que as escrituras também, Yeshua diz que é a blasfêmia, né? Ela chonrará contra o Ruach Kodesh, contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então, quando a questão é apologética, eu creio de um jeito, você crê de outro, tudo bem. Desde que você não esteja desfazendo da pessoa do Eterno e de Yeshua como sendo eterno, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você nega essa manifestação, aí não posso falar por mim, as próprias escrituras vai falar por ela, né? Que é o que nós temos abordado e apresentado aqui. Então vamos continuar aqui, vamos seguir aqui. Ora, será que existe algo impossível para o ar? Claro, né? Então, estes incautos querem limitar o poder do Eterno, afirmando que existem fatos que não estão ao alcance de Yahweh, do Eterno, né? O que configura crasso erro. Entendeu? Então, quando se nega que Yeshua é o próprio Deus, é por causa desta questão que, ora, acabei de explicar. Um mau entendimento do texto. Por isso, a necessidade de entender o texto, principalmente as línguas semitas, no caso, hebraico e aramaico, para poder, né, ter uma ideia ali mesmo da cultura grega, da cultura do texto, da cultura hebraica do texto, tá? O Eterno é o Todo-Poderoso, se manifesta quando e da forma que quiser. Aí o problema é que as pessoas não, essas pessoas, né, ou essas religiões, ou vamos dizer, esses ramos religiosos que às vezes eles fazem na manifestação do Eterno, como sendo Yeshua, aí eles pegam essa questão, não, isso aí não, vem não, aí eles já acham que é apenas um jargão nosso, para quê? Para afirmar que a gente não está tendo argumento, tá? Você não está tendo argumento, aí você só fala aí, ó, né, que ele faz o que ele quer, quando é a hora que ele quer, usa o que ele quer, não, isso não é um ato de gente fugir do assunto. É um ato, gente, que está dentro da Torá. Isso está na Torá. Como assim, pastor? Claro que não é com essas palavras. Eu estou filosofando o que está escrito aqui, né? Que se manifesta da forma que quer. Aí eu estou filosofando dentro daquilo que, né, eu estou usando um termo filosófico dentro daquilo que a própria Torá apresenta, que é Devarim, né? Deuteronômio, Devarim 29, não falha memória, senão me foge a memória, né? Que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então, o que ele revelou para nós, do que está revelado, está revelado. Agora tem coisas ocultas que o Eterno vai fazer, que a gente não vai entender, que não adianta questionar, jejuar, orar, pedir o Espírito Santo para revelar, e pode até revelar. Pode até sim, mas eu acho que tem coisa que ele não vai revelar.
Ele vai deixar ali vamos supor assim, ele seria como um pintor que começa uma obra e não termina. Ele começa a dar uma ideia daquela questão, daquele assunto e de repente ele para. Aquele pintor começa uma pintura, ele resolve então largar aquele quadro ali, né? Largar ali aquele quadro e passar para outro quadro e deixar aquilo ali para terminar. Depois acaba, ele vai para a eternidade, não sei para onde que vai, bate as botinas e ele não terminou de pintar a sua obra, mas fica lá aquela obra. Ah, mas o que ele queria, que ideia que ele queria trazer quando ele estava começando essa obra, esse desenho? Só ele sabe. Ele levou com ele a informação da visão que ele estava tendo no desenho. A mesma coisa é o texto. Tem coisa no texto, gente, que é coisa que é só para Deus. O que ele tiver para revelar para nós, aí como é que eu faço? Aí é ir atrás. É procurar informação, ler, buscar, correr atrás. É o que disse o irmão lá. Tem um propósito? Então, firma na visão, né? Tem um propósito? Firma na visão. Então é isso aí, ó. A Torá narra que Yahweh apareceu para Abraão como homem, Bereshit capítulo 18, tá vendo? Eu tinha acabado de citar, tá aqui o texto também. Inclusive, Yahweh pode se manifestar simultaneamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Acordo. Então, não tem dificuldade nenhuma do próprio Deus, seu Pai, seu Filho, seu Espírito. O próprio Deus se manifestar como Pai, como Filho, como Espírito, não tem essa dificuldade, não incorre no erro que Arro criou de ser um Deus diferente. O Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não, gente. Nós estamos falando da manifestação de Yeshua como sendo o próprio Alahá, o próprio Deus, né? Quando Yeshua estava no madeiro, os céus não estavam vazios sem a presença do Eterno, visto que o Eterno é onipresente, ou seja, Yahweh se manifesta como homem, como pai, simultaneamente. Então tem dificuldade de Deus se manifestar sendo um, assim, duas manifestações sendo o mesmo nas duas manifestações. Não tem como. Não tem como você não aceitar esse tipo. Por quê? Quem olha para você te vê como pessoa, certo? Quem olha para mim me vê como pessoa. Só que quem olha para mim está olhando para mim o invólucro, porque dentro dessa carcaça eu tenho uma alma e um espírito. Então são três formas que eu tenho dentro de mim, na minha pessoa. Tenho a minha psique, que é a minha alma, e o meu ruach, que é o espírito de vida que foi me dado, né? E este corpo, que é onde eu participo das coisas terrenas. Eu sou três pessoas? Não, eu sou uma pessoa só. Mas tem três elementos dentro dessa pessoa Valdir. Assim, o Eterno se manifestando de três formas diferentes. O mesmo Deus se manifestando em três formas diferentes. Não é difícil de entender isso, não é difícil de compreender, né? O Eterno é o Todo-Poderoso, beleza, já li. Cadê? Tá. Aqui, ó. Exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Não está falando de dois deuses ou de duas pessoas, diferente como pensa a doutrina, né, mas sim está se referindo a duas manifestações distintas, que é errado, que é um. Então é o próprio Deus que é um. Tá um piso, então a internet está meio aí. Então, ó, nossa exposição é comprovada em Coríntios, ou seja, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Neste texto, Shaul, que é Paulo, deixa claro que Yahweh é um e que Yeshua é Yahweh, testificando a fé monoteísta apregoada pela Torá, texto do aramaico, de 1 Coríntios capítulo 8. Aí nós temos aqui o texto aramaico, né? Então nós temos o texto aramaico. Elalan de lar, Radu, Alahá, Abad, Dekul, Mener, Narnaber, o Errad Mariá,
o Echad Maria, ó, Echad Maria, Maria, e como eu disse, né, para quem está acompanhando agora, Maria que tá aqui, ó, Maria, no texto aramaico, Maria é o texto aramaico do tetagrama que é escrito no hebraico de Yud Re Vav Re. Então é Maria. Aí no caso, aqui seria Yahweh, tá? Mas aqui como é o aramaico é Maria, é a mesma coisa. De Yeshua Mashiach, Dekul Biner Bider Wak Renan Bider. Aí a tradução, mas não para nós, não, mas para nós o nosso único é Allah, que é o único Deus, o Pai, de quem são todos e nós nele. E um só Mariai, tá aqui, sem um só Senhor, Yeshua HaMashiach, por quem estão todos e nós por eles. Tá vendo? Então, aqui, ó, esse Mariá, que é aqui Mariá na transliteração, é o mesmo Senhor. Por quê? Porque é um texto aqui, ó, Alahá, Alahá, Maria. Quando a palavra Alahá do aramaico, ela corresponde a Elohim. Maria, que é Deus, né? Yud Vav Re. Então, Maria e Elohim. Então, Elohim, vamos dizer assim, vamos supor, se fosse o hebraico, estaria aqui Elohim e aqui Yahweh. Então, nós temos no aramaico Alahá, Maria, tá? Não é difícil. Assim, conceito, tá, gente? Conceito. Nós temos o paralelismo de ideia na afirmativa de Shaul, de Paulo. Primeiramente, afirma que Elohim, o Pai, é um. Depois afirma que Yeshua é Elohim. Ora, se sabemos que o Pai é Yahweh, então conclui-se que Yahweh, o Pai, Yahweh é Yeshua, são um, tal como afirmou Yeshua em Yohanan, João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos Echad, que no caso aqui do aramaico, né? No caso do aramaico, do aramaico nós temos aqui, ó, o Echad, que ó, o Ahad Maria, ou seja, Maria é um, Deus o Pai é um, tá vendo? Então o próprio aramaico concorda com o hebraico. Por quê? Porque, gente, é a língua que Jesus falava, é a língua que os apóstolos falavam, o aramaico. O hebraico era a língua religiosa, utilizada o quê? Na leitura da Torá, na sinagoga. Mas quando Jesus estava no meio do povo comum, a língua era falada, era o aramaico. Tá? O grego foi a língua de composição para alcançar os povos daquela época. Tá? Então, dentro da bibliologia, quando você vai estudar bibliologia, aí você vai ter esse entendimento. Tá? Então nós temos o paralelismo. Eu creio que já está terminando, já estamos terminando, tá? Também, peraí, pulou, acho que deu 2 cliques aqui. Deixa eu voltar aqui. A internet já não é boa. Meu computador também está mais pesado que um saco de cimento. Aí você dá um clique, vai 2, né? Ó, também nos escritos de Yohanan, que é João, lemos que Filipe perguntou a Yeshua, a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto será o suficiente para nós. E Yeshua replicou: tenho estado com vocês há tanto tempo sem que me conheçam, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-me o Pai? João capítulo 14, verso 8, verso 9. Yeshua no diálogo acima não disse que era um mensageiro do Pai, mas sim que quem o via estava a ver o próprio Pai. Insta a repetir: Yeshua HaMashiach é a manifestação do Eterno. Esta é a razão pela qual Shaul muitas vezes usa o título de Yahweh, que é o Yud Re Vav Re, o tetagrama, o Messias, designando que Yahweh é o Messias é Yahweh, tá? Apenas um.
O mencionado título é registrado, por exemplo, em Colossenses, né? Colossenses, vamos ver aqui o texto de Colossenses. Aí o que eu fiz? Vamos ver aqui se vai esperar mudar aqui, né? Se eu clicar de novo vai pular mais outra página aqui. Então tá aqui, ó. Então o texto de Colossenses, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui no aramaico, tá, o estrangeiro. E aqui o que eu fiz? Aí aqui eu utilizei o texto hebraico do Novo Testamento. Por que eu fiz isso? Eu deveria ter feito os outros, né? Mas agora aqui no final da apresentação que eu lembrei que tem o site do Hebraico Pro, mas tem um aplicativo também que você pode baixar no computador, chama Bible World. Lá você vai baixar os módulos lá no Bible World. Ele é um aplicativo grátis para computador, para PC. Lá você consegue baixar ali. Aí ele vai vir com a Bíblia em várias línguas, tá? Várias. Aí os módulos lá você pode baixar hebraico, grego, só não tem aramaico. O resto tudo tem. Infelizmente ainda não com aramaico. Quando lançar, quem sabe um dia eles lançam o aramaico, né? No meio ali. Mas você tem um aplicativo que você consegue o aramaico aí, tá? Fácil. Então o que eu fiz? Aí eu baixei também, fui lá no Hebraico Pro. Tem também no Bible World. O Hebraico Pro é um site, tá? Você abre o Hebraico Pro, aí você configura ali o módulo. Aí você vai conseguir trabalhar lá, usar o hebraico e usar também o dicionário lá, o Strong, dicionário Strong lá. O dicionário Strong eu tenho aqui impresso, tá? Mas aí eu preferi usar o site aqui, que era bem mais rápido, né? Então o que acontece? Aí eu peguei o texto, o mesmo texto aqui, ó. O mesmo texto, eu peguei o mesmo texto do aramaico, tá? Do Bucana, e o texto do hebraico, para comprovar aquilo que eu estou falando desde o começo, tá? Então o próprio texto hebraico do Novo Testamento tem a mesma conotação. Agora aqui vai acabar a dúvida, porque aqui eu devia ter feito antes, mas lembrei quase no finalzinho, mas tá bom. Então tá aí, ó. Vedade men maram mekevel liton por aná beyartuta lemaria gir mashirá palkiton, né? Então lemariá, que é o vermelho, lemariá. Aí, ó, saiba que do mestre vocês receberam uma recompensa da herança, pois servem ao Eterno, que é Yahweh, ou Mashiach. Olha, esse texto aqui então foi o mais claro. Por quê? Porque aí no hebraico a gente, aqui ó, Mariá, aqui do aramaico, Yahweh, aqui ó, pus em vermelho, que é o tetagrama, que se você tiver no português, vai estar a palavra Senhor no português. Se você tiver no grego, vai estar Kyrios. Mas aquilo que eu expliquei, eu estou pegando o aramaico, porque esse tratado aqui do Tzadok Medera é sobre a língua aramaica, porque ela não tem a variante que o texto grego tem, porque o texto grego tem variante. O que é variante? Um texto tem uma coisa, outro texto, um códice tem uma coisa, um outro códice do mesmo texto tem outra coisa. Aí fica aquele negócio, qual dos textos está certo? Então, para não ficar com essa coisa do grego, e para provar por A mais B, não que eu seja lá, estou provando alguma coisa, mas para provar assim dentro do texto aqui, com a minha pouco conhecimento, com o pouco que eu sei, dá pelo menos para pincelar aqui e encontrar onde que está aqui a questão certa. Então, pelo texto da cultura, texto que traz a cultura, o hebraico o aramaico está selado com o hebraico, porque eu expliquei, o hebraico era a língua utilizada na sinagoga para ler a Torá, para ler os textos, e o aramaico era a língua falada pelo povo comum, Jesus, ali no meio da Galileia, de Cafarnaum, usada pelos discípulos, por Paulo. Tanto é, gente, que no primeiro vídeo eu até expliquei uma coisa que eu achei uma pergunta. Algumas traduções do português, ela contém... Como é que fica meu tozinho? A dona Maria Ângela tá aqui, ó, me dando uns amassos. Ai, dormindo, dona. Aí, tá vendo? Essa mulher é minha benção, né? Deus abençoe a vida dela.
Tirou meu raciocínio, tá vendo? A mulher tira o raciocínio da gente tem hora, tá vendo? Vem fazer carinho na gente na hora errada. Deixa eu voltar pra cá, perdão aí, viu, gente? Vamos voltar pra cá. É muito amor, muito carinho, né? Tá bom, graças a Deus, bendito seja o nome do Eterno, né? Kadosh Baruch, bendito seja ele. Então, gente, tá, voltei pro raciocínio. Então, uma pergunta que eu lancei no ar foi que nós temos algumas palavras em aramaico no texto português, não é traduzido, viu, gente? É transliterado para o português, ela transliterou. Só que a tradução que o português usou foi do grego, e o grego eu conferi. Eu poderia ter feito isso aqui, mas isso aí, essa, vamos dizer assim, essa argumentação, essa iluminação do Eterno, do Ruach, do Espírito Santo, ela só veio na hora que eu estava já expondo o material. Então lembrei dela aqui de novo, vou falar ela de novo. Então ela só veio na hora que eu já estava lendo o material do primeiro vídeo que eu fiz, tá? Então se quiser ver o primeiro vídeo lá para entender o que a gente está tratando, vá lá, por favor, e veja lá, curta, compartilhe, comente. Mesmo que seja pró ou contra, faça o seu comentário, não tem problema, tá? A gente é maduro o suficiente para saber. Então o que acontece? Aí você tem dentro do texto, em português, palavras que foram transliteradas não traduziu, transliterou do texto grego que está transliterado do aramaico. Quais palavras, pastor? Que muita gente acha que é hebraico, não é. Talita, talita cumê, Eli, lama sabachthani, Osana, Osana. Aí o português transliterou até errado, Osana, Osana. Mas o grego transliterou do aramaico, Roshianá, Roshianá. Roshianá, Roshianá. Salve agora. Salve-nos. De falar da entrada triunfal de Jesus. Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch rabá b'shem Adonai, né? Do hebraico. Mas lá no texto, o texto grego transliterou de Roshianá, e o português transliterou horrivelmente para Osana. Mas é uma palavra aramaica. Raboni, do hebraico é Rabi, Raboni, do aramaico, e outras palavras mais. Aí eu pergunto, eu fiquei pensando, peraí, se o texto grego, ele é primeiro que o aramaico, como é que o texto grego está citando o aramaico? Não tinha que ser o contrário, não, o texto aramaico citar texto grego? Por quê, gente? Porque já foi comprovado pelas pesquisas acadêmicas que a língua que Jesus falava, os apóstolos falavam no meio do povo comum, era o aramaico. Existem igrejas siríacas que até hoje se valem apenas do texto aramaico desde a sua fundação. Nunca utilizaram textos gregos. Vá para o material, compre o livro do material do Tzadok Ben-Derech, que as escrituras, os textos, os manuscritos do aramaico. Lá ele fez um tratado de pesquisa, onde já foi comprovado por A mais B que o texto primário do Novo Testamento não é o grego, é o aramaico. O grego foi apenas um texto de composição por causa da língua comum da época, assim, da regional, de domínio, como se fosse o inglês de hoje, uma língua de domínio. Hoje é o inglês. Qualquer lugar do mundo que você for, nem que seja uma pessoa, vai ter alguém que fala inglês. Assim era o grego. Por isso que o grego foi o que mais copiou texto, mas ele tirou, foi de onde? Aí, lendo esses textos, encontrando essas palavras dentro do Novo Testamento,
você consegue, então, nessa pergunta, saber, e por esses materiais que você faz a pesquisa, de que, na verdade, o texto mais antigo do Novo Testamento é o texto aramaico. Porque o texto aramaico é um texto que ele vai ser do primeiro século, do finalzinho do primeiro século. O texto grego ele já vai ser do finalzinho, do finalzinho do segundo século. Ou seja, o texto aramaico ele vai ali datado de 80, 87 a 100. Os textos gregos eles vão ali de 138 e por aí vai. Ou seja, são textos mais novos do que os textos aramaicos. Então aí, né? E essa tradução feita do aramaico do Novo Testamento, do Tzadok Ben Derer, ele traz em cada versículo, ele traz uma comparação e ele traz a biografia de onde ele tirou aquilo ali, mostrando que o texto grego é um texto que copiou o aramaico e ali mostra as divergências entre os códices gregos. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso é importantíssimo demais para a gente entender essa ideia da Elohut, né, da divindade de Jesus e da Kenumê de Jesus, da manifestação, ou seja, das formas como o Eterno se manifesta, Kenumê, as manifestações do Eterno, de Yahweh. Tá? Então nós temos aqui, né? Então já fiz a leitura do aramaico. Aí, ó, você tem a leitura do hebraico aqui, ó. Aí você tem aqui, ó. Vidaeten ki tikeru meet Yahweh Yudhe Vavhe aqui, ó. Gemul Haireshach ki et Adoneinu Hamashiach Ovidim Atem. Então, saiba que o mestre de vocês receberam recompensa da herança, pois servem ao Eterno. Servem ao Eterno. Aqui, ó. Aqui, ó. Yudhe Vavhe. Aí transliterado aqui, como se faz convencionalmente em muitas bíblias de estudo, né? Quando eles escrevem o nome de Deus aqui, YHWH, que é o mesmo texto de Mariá. Aqui, ó. Le Mariá. É essa mesma palavra aqui, ó. Vendo? Então é isso aí, gente. Então é isso aí, tá? Então nós vamos terminar por aqui. Ainda tem mais um slidezinho aqui. Vamos terminar aqui já, tá? Ó, em Curitai, Aleph, ou seja, 1 Coríntios, Shaul deixa claro que somente pela Ruachot, o Espírito de Santidade do Espírito Santo, o ser humano pode declarar que Yeshua é Yahweh. Contrários sensos, quem não reconhece que Yahweh é Yeshua não fala pela Ruach Kodesh. Isto é de extrema relevância, visto que muitos grupos religiosos não reconhecem que Yeshua é o Eterno. Logo, segundo a palavra de Shaul, estes não têm sua fala inspirada pelo Espírito Santo. Aí o texto, ó, texto em aramaico de 1 Coríntios 12, 3. Aí nós temos o texto, a mesma coisa, vai ler daqui para lá, ó. Então Betuchana Maldana Lekon Delight nas Dabruha Dalaha Memalelu Amar Dechem U Yeshua Wapla Nas Mekar Lemimar Demayahu Yeshua Elaen Beruha. Traduzido: portanto, eu explico para vocês que não existe homem que fala pelo Espírito de Elohim ou pelo Espírito Santo e diga Yeshua é amaldiçoado, né? A tradução convencional vai colocar que Jesus é anátema. E não há homem que possa dizer que, ó, olha aqui, ó, de Maria, ó, de Maria. Tá vendo? Olha o que vai falar aí, ó. De Maria, olha aqui, ó.
Yud-Re, Vav-Re. O eterno, Yahweh, é Yeshua, se não pelo Ruach Kodesh. Então ninguém, tá vendo aqui, ó? Ru, ele é, ó, de Maria, ou seja, Maria, o eterno Deus, ó. Ru quer dizer ele, que é a mesma pronúncia lá de ele, que é Kadosh Baruch. Bendito seja ele. Ru Yeshua, ele Yeshua. Então, de Maria, Jesus, né? Deus é Jesus. Deus, ele Jesus. Deus é Jesus. Tá vendo? Então é isso que ele está dizendo, que o eterno é Yeshua, é Jesus. De novo aconteceu, tá vendo? Eu achei que a gente ia terminar isso aqui rápido, mas agarrou, hein? Vamos lá. Esta patente na Mikra, na escritura, que aquele que reconhece que Adonai é Yeshua são inspirados pelo Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo. Já foi asseverado acima que Yeshua é o eterno, manifesto em carne. Esta afirmativa é tão correta que Shaul chegou a dizer que, com a morte do Mashiach Messias, foi derramado o sangue do próprio eterno. Por tal motivo, quem come a matzá, pão asmo, né? Matzá, pão asmo, indignamente será culpado pelo corpo e pelo sangue do eterno. Aí, ó, tá vendo aquela ideia que eu disse lá sobre o que vem no livro de Adão? Falando, mesmo conceito, que é o próprio Deus que derramou o sangue dele. Aí nós temos o texto aqui no aramaico, tá? Texto no aramaico. Aí eu trouxe o texto aqui também no aramaico, aqui que o Tzadok Bendera vai utilizar aqui o aramaico dos caracteres hebraicos, aqui é aramaico também, viu, gente? Só que é o caracteres do hebraico quadrático, os mesmos consoantes. Mas por quê? Aí que beleza, ó. Por quê? Para comprovar que é a mesma língua, a mesma coisa, tá? Só muda a pronúncia, tá? Então, ó, Ainá Hakil, que é o aramaico aqui, que nós estamos lendo aqui, né? Ainá Hakil de Kelmen Larme de Maria Vesate Men Kasher Vela Saveler Mechayav Uledmer de Maria Palpagrer, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Está escrito aqui, tá? A tradução vai ser a mesma, porque escrito é a mesma, que são os dois aramaicos. Aqui o estranguelo, esse aqui, não sei se posso errar aqui, mas eu creio que seja imperial. Aí o Nasraia pode aí estar me corrigindo aí, por favor, se eu tiver equivocado aqui sendo imperial, a escrita aqui, você me corrige aí, não tem problema, tá? Vai me ajudar demais. Mas eu creio que seja, tá? É a mesma escrita utilizada no aramaico que está no livro de Daniel e no livro de Esdras, tá? Então essa mesma escrita aqui, quando é o aramaico de Esdras, quem fez bibliologia ouviu dizer na sala de aula que os livros de Daniel e Esdras têm versículos, capítulos inteiros em aramaico. E é nessa escrita aqui, tá, gente? Não é nessa aqui, mas é o mesmo, é o aramaico. Porque esse aramaico aqui é o aramaico que se desenvolveu na Babilônia, tá? No período do cativeiro babilônico. Depois, no período de Jesus, mudou para essa grafia aqui, tá? A tradução aqui é a mesma, de modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do eterno, de Maria, de Maria, aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, de Maria, aqui, ó, você que tá vendo a setinha aí, ó, aqui é a mesma coisa, de Maria, tá? De Maria, aqui, ó, de Maria, é o que? O tetragrama, o eterno, indignamente será culpado do corpo e do sangue do, aí o português traduziu para Senhor. Por quê? Porque tirou do texto grego que é Kyrios, tá? Só que é aquilo que eu expliquei, Kyrios no grego pode ser, você pode ter ali tanto a tradução do Yud-Re Vav-Re, do Yud-Re Vav-Re, que é Yahweh, quanto também de Adonai, porque Adonai é meu Senhor, ou de Adom, né, que é Senhor no singular. Ali quando aparece Adonai flexionado, ele está falando do Eterno, tá? Do Todo-Poderoso. Então quando você vê Adom, Senhor, a palavra Senhor, Adom, aí está falando de qualquer Senhor, um dono da casa, um serviçal,
né, o chefe da casa e tal. Mas quando fala Adonai, está flexionado com esse possessivo, falando da pessoa do Todo-Poderoso e Eterno, que é o próprio Deus, que é Elohim, tá? Então, sobre a manifestação do Eterno em carne, além do famoso texto de João, capítulo 1, e dos versículos já citados, vale lembrar João, Romanos, capítulo 9, verso 5, tá? Aí vai estar aqui, ó, texto aramaico, dois textos em aramaico aqui, tá? Depois é o Romanos 14, 9. Nós temos que o 9 e 5, vai estar assim, ó. Berratá, o emenror, Efezi de Sirá Bassar, Dita Alaha de Al-Kundeler, Tederhan, Weburkan, Le Alam, Alimin, Amin. E os pais e de quem apareceu o Mashiach, na carne, que é Alaha, que é Deus, tá? Alaha é Deus, aqui ó, Aloha ou Alaha, tá? Deus. Sobre todos, seja seus louvores e bênçãos pelos séculos dos séculos. Amém. Aí o português traduz amém com M, mas não é com M não, tá, gente? É com M, tá? Tanto no aramaico, até no grego é com M. Eu não sei porque que o português traduziu com M. E aí o português, no dicionário português, coloca lá assim seja. Não é assim seja, tá? O amém é um acrônimo de palavras, tá? Aqui, ó, amém, tá terminando aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver aí, ó. Eu estou circulando com a setinha aqui, ó. Amém. Tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no aramaico, termina com N. Por quê? Porque é um acrônimo. O que é um acrônimo, pastor? A divisão de umas consoantes. É uma palavra que ela tem uma frase dentro dela. Então, quando você diz amém, a palavra ali vai ser o Aleph, tá? O Aleph, o Mem e o Nun. Aleph, Mem e Nun. É um acrônimo. Quando você diz amém, você não está falando assim seja, porque termina com N, não com M. Aí, toda vez que você fala amém, sabe o que você está falando na verdade quando você fala amém? Não é assim seja. Aleph vem de Elohim, Mem vem de Melech e Nun vem de Neman. Aí você tem uma frase dentro da palavra. Então, quando você diz amém, não é assim seja. Quando você diz amém, você diz Elohim, Melech, Neman, que quer dizer Deus é rei fiel. Então, quando você diz amém, você está dizendo Deus é rei fiel. Então, você está declarando a fidelidade. Claro que a ideia de que assim seja pode ser, mas fica bem mais claro no original quando você diz amém, que é Elohim é rei fiel, porque ele é amém, ele é fiel sobre aquilo que você está declarando, entendeu? Então, olha você ver a riqueza, isso é da cultura da língua, gente. Então é da gramática e da cultura da língua, entendeu? Então se eu não tenho a cultura da língua, o costume da língua, eu não consigo captar essas coisas. Então isso aqui foi só dado de informação. Então, Romanos capítulo 4, eis outra assertiva de Shaul, de Paulo, acerca da Elohut de Yeshua. Texto em aramaico de Romanos capítulo 14, verso 9. Então, tá aqui, né? Meturhaná Meshirha mit Wahya Wekam Dehu Nehue Maria Lemit Walaye. Aí traduzido, por causa disso também o Meshirra, o Machia, o Cristo morreu, viveu e ressuscitou para ser Maria Yahweh, Senhor dos mortos e dos vivos. Mas você, porque julga seu irmão? Então tá aí mais um texto comprovando. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? As horas já avançou. Amanhã é dia, né, de encarar. Shabbat Shalom para quem está aí, né? Infelizmente amanhã eu tenho que encarar, né? Ainda estou dentro dessa questão. Mas tá bom. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Então eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, vou voltar. Vou falar só essa mais essa aqui. Só falta duas. Já estou aqui mesmo.
É só eu segurar aqui para não fazer comentário, né? É nítida como cristal a mensagem transmitida do texto acima, qual seja o Mashiach é Yahweh, é o Eterno, que encarnou, morreu e ressuscitou, e agora não deve ser tratado como homem, mas sim como o próprio Eterno. A ideia de que o Mashiach é Deus sempre esteve presente no Tanar, que é a primeira escritura que a gente conhece como Antigo Testamento, pois o profeta Yeshayahu, que é Isaías, escreveu que o Mashiach seria o Elohim poderoso, o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versos 5, 6, ou na versão cristã, versos 6 e 7. Pois bem, se o Mashiach é o Pai da eternidade, então Yeshua não é uma outra pessoa, senão o próprio Deus que se manifestou em carne, tá vendo, gente? Então, o próprio texto, o que o Novo Testamento está fazendo é corroborando, porque o Antigo Testamento está explicando o Novo Testamento. Não é como a gente pensa que é o Novo que explica o Antigo, é o Antigo que explica o Novo. Então eu só entendo o Novo Testamento usando o Antigo Testamento. Por isso que eu não posso desfazer dele, né? Pois bem, aí já expliquei aqui. Por este motivo, Kefa, que é Pedro, sempre estabeleceu o paralelo entre o Mashiach, Yeshua, e o Eterno, já que ambos são a mesma pessoa, o Senhor é Yahweh, é o Eterno. Sabe-se que o autor da vida foi o Eterno, Gênesis capítulo 1, verso 2, e Kefa chama expressamente Yeshua de autor da vida, Atos capítulo 3, verso 15. Pedro cita o profeta Joel, ao dizer que todo que invocar o nome do Senhor, do Eterno, que vai estar lá, o texto vai estar assim, então aqui já não estou fazendo mais com tradução para andar mais rápido, que o Eterno será salvo. Masei Shilirim, Atos 2:21, da mesma forma Pedro fala que não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Yeshua, de Jesus, né? Masei Shilirim, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 e 12. Então, porque Pedro afirma primeiramente que a salvação vem pelo nome do Senhor, e depois declara que a salvação vem pelo nome de Yeshua, porque Yeshua é o Senhor. Não é complicado. Não é complicado entender que Jesus é Deus. Não sei de onde que esses caras conseguem tirar que Jesus é... Né? Porque pega aquele versículo lá, Jesus Cristo, homem. Mas só que quando o contexto está falando ali, que vai usar a expressão Jesus Cristo, homem, ele está falando de quando ele se manifestou, não de quando depois que ele ressuscitou, né? Por quê? Porque a ideia era essa, né? Porque, tipo assim, como é que Deus vai resgatar com o sangue dele sendo espírito? Então, por isso ele precisou cumprir o que ele havia prometido para Adão, né? Para Adão, Arishon, né? Adão e Arishon, que é o primeiro homem, o que ele havia prometido para ele precisar cumprir, mas como? Como é? Se ele é espírito. Então ele precisou vir carne para ter sangue, derramar sangue. Então, por isso, a manifestação do Eterno é Jesus. E Jesus é o Eterno. Poucas pessoas se deram conta de que a mulher adúltera não foi apedrejada, consoante prescreve a Torá, em Vaikra, Levítico 20:10, porque recebeu o perdão de Yeshua. Nem eu a condeno, né? Abre aspas, nem eu a condeno. Agora vá e não peques mais, fecha aspas. João capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Mas como Yeshua pode perdoar pecados, e foi isso que foi questionado pelos os ortodoxos, fariseus ortodoxos da época de Jesus, tá, gente? Foi isso que foi questionado pelo Mashiach, tá? Então, uma dos questionamentos dele ser Deus foi essa aí. E pessoas fazem o mesmo questionamento até hoje, mas a Bíblia dá a resposta para essas pessoas. Mas como Yeshua pode perdoar pecados, se este poder, segundo a Torá, pertence apenas ao Eterno? Êxodo capítulo 34, verso 7. A resposta é simples. Yeshua é Deus. Pronto, por isso que ele tinha esse poder para perdoar, porque ele é o próprio Deus. Então não é que Jesus, que Yeshua estava desfazendo, né, da Torá, desfazendo daquilo que estava escrito em Levítico. Não, é porque é o próprio que redigiu a lei estava ali, ó. O próprio que entregou aquele mandamento estava ali agora. Por isso, aí, ao escrever o último livro das Escrituras, João registra que Yahweh é o Aleph e o Tav, que o grego vai traduzir por alfa e ômega, o português coloca alfa e ômega, Aleph e Tav no hebraico. Guilhana,
Apocalipse capítulo 1, verso 8. E posteriormente Yeshua assevera que ele mesmo é o Aleph e o Tav. Apocalipse capítulo 22, verso 12 e 13. Ou seja, Yeshua é Yahweh. No mesmo sentido, o Tanar, que é o Antigo Testamento, indica o eterno Yahweh como o primeiro e último. Yeshayahu, Isaías capítulo 46, 44, verso 6. Então, Isaías 44, verso 6, Deus disse: eu sou o primeiro e último. E Jesus, lá em Apocalipse, é apresentado como o primeiro e último. Yeshua se autodeclara como o primeiro e o último. Apocalipse 22, 12 e 13. Para findar quaisquer dúvidas existentes, João chamou Yeshua de Deus, ou de eterno, não de Elohim, mas de Yahweh, ou eu de Rei Vaverrei. No final do livro de Guiliana, 22, 20, Apocalipse 22, 20. Aí está aqui o texto de Apocalipse 22, 20, tá? Amarcad, Masherred, Halen in ate na ba galta Maria Yeshua. Aí, ó. Maria Yeshua. E Maria é o que? Aqui traduzido. Aquele que testemunha estas coisas diz: sim, venho brevemente. Né? Pelo português traduzido do grego, venho sem demora. Venho brevemente. Ora vem, aí está escrito: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Yahweh Yeshua. Senhor Jesus, que está lá no original do hebraico, do aramaico, é Yud-Rei Vav-Rei. É o eterno. Então, da próxima, nós vamos encerrar por aqui. Então, o próximo que nós vamos trabalhar nesse material do Tzadok Ben Derer é entendendo aqui no meio do eterno, ou seja, as manifestações do eterno. Mas Deus não pode se manifestar porque ele é espírito. Então, nós vamos mostrar dentro dos textos aramaicos e hebraicos que sim, que a ideia que o grego não coloca, o aramaico coloca, de que o Senhor é o mesmo, que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é o Espírito Santo, e Deus é Yeshua. É o mesmo, é a mesma pessoa. Entendendo as manifestações, que é o que o abençoado do Ário não entendeu, dizendo que tinha dois deuses, Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento era Deus diferente. Ele não entendeu que aquilo é manifestação. Então, lá no Antigo Testamento, ele se manifestou de muitas formas, né? O próprio escritor aos Hebreus, ele vai trazer esse tipo de ideia, havendo Deus antigamente falado de várias maneiras, que no meio, de várias maneiras pelos profetas. A nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Olha aí, nem entrei no assunto, já veio o texto aqui já para trabalhar ele. Então vai estar isso aí, com certeza a gente vai encontrar esse texto, né? Então aí, é aquele lá não entendeu essa manifestação de Deus. Não são dois deuses diferentes. Deus do Antigo e Deus do Novo, não. É o mesmo Deus se manifestando de forma diferente. Então que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe a sua casa, a sua família. O Eterno guarde a sua vida, a sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. E na oportunidade, permitindo o Eterno, nós estaremos falando da Kenubê do Mashiach. Então, Laila Tov, boa noite, Shalom, Lehitraot, a paz, até a próxima. Não esquece, gente, comente, curte, compartilhe e vá lá para no canal do YouTube, que vai estar o mesmo vídeo lá, tá? Certinho lá. Deus abençoe a todos aí.